Aleluia. Uma boa noite a todos, que a paz e a graça do Senhor seja com todos. Amém, meus irmãos? Deus é maravilhoso. Estamos aqui para darmos graças ao Senhor por toda a sua providência, né, irmãos? Pelos seus cuidados. Deus, Ele tem estado conosco todos os dias, nos fortalecendo e nos guiando pelo caminho reto. E o motivo de vir aqui é esse: agradecer a Deus, sermos gratos ao Senhor por mais esse dia, né? Quando abrimos o nosso olho, irmãos, precisamos sim dar graças a Deus, agradecer a Deus pela vida, né? O dom maior, o dom da vida. E Deus tem nos dado isso gratuitamente. Muitas pessoas têm até esquecido disso, né? Não tem tempo para vir buscar a Deus, para vir agradecer ao Senhor no tempo, pela vida, pela saúde, pelos filhos, pelo alimento, pelos movimentos e tudo que tem. E tudo que Deus deu a ele é de graça, né? E ele vive por aí gastando dinheiro e pagando um monte de dinheiro para ser feliz. E ainda não agradece a Deus, não é grato a Deus e vive uma vida louca aí para baixo e para cima, né, irmãos? Então, bem-aventurados somos nós que estamos aqui para agradecer a Deus pela vida e para render graças ao seu nome também, né, irmãos? Só quem foi salvo, curado, liberto por Jesus faz isso. Eu venho ao culto e venho às reuniões de oração, irmãos, porque eu sei o que Deus fez na minha vida. E é por isso que eu venho. Eu venho porque Ele me salvou. Eu sei o que Ele realizou na minha vida. Eu não estou aqui servindo a Deus por obrigação ou porque o meu nome está na escala, não. Eu venho aqui porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu era escravo dos vícios, do pecado. Eu estava em trevas, eu não tinha paz, eu não tinha alegria, eu não tinha felicidade, nem mesmo razão de viver. E Jesus se aproximou com o seu amor, com a sua graça, abriu os meus olhos, não é? Colocou paz no meu coração, e aqui estou. É por isso que eu venho à igreja. Eu não venho por cargo, não venho por oportunidade, eu venho porque Ele me salvou. E para agradecer a Deus. Para isso que eu venho à igreja. Amém? Sabe por quê, irmãos, que eu estou aqui? Porque Jesus, Ele colocou no meu pescoço o seu jugo. Jugo. Eu tenho o jugo de Jesus no meu pescoço. E é isso que nós vamos falar nessa noite, sobre o jugo de Cristo. A chamada cristã é isso, é um jugo. Hoje vocês vão entender isso. O que é um jugo? Você carrega o jugo de Cristo? Nessa noite nós vamos falar. Isso está lá em Mateus 28, 11 e 28, né? Deus falou comigo nessa noite, quer dizer, no dia inteiro, né? Eu passei meditando, estudando, orando, meditando, estudando, orando, meditando, procurando entender, para chegar a essa hora do culto e transmitir a vocês esta palavra de Deus maravilhosa, quão profunda ela é, Deus. Mateus 11, 28. Muito lida, recitada em programas de rádio, em campanhas de evangelismo, né? Mas nessa noite nós vamos estudar com mais profundidade, vamos olhar com mais profundidade o que Jesus quis dizer nesta mensagem. Mateus 11, 28 é o convite do Senhor: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bendito és tu, Senhor, Rei do Universo, Criador dos céus e da terra. Teu é o poder e tua é a glória. Graças te dou pelo jugo suave de Cristo sobre os meus ombros. Obrigado, Senhor. Te agradeço de todo o coração. Fala conosco de uma forma clara e precisa. Dá-nos entendimento, ilumina o nosso entendimento e a nossa compreensão. Abençoa a tua igreja, falando com ela e renovando as suas forças. E trazendo esperança e fé
Assim eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém? E podem sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra que nós lemos aqui, Mateus 11, 28, é uma palavra acolhida por todos, não é? Uma palavra conhecida de muitos anos. Até mesmo é feito desta palavra de Jesus molduras. Quantos têm palavras como essa, Mateus 11, 28, em quadros em sua casa ou em camisetas, bonés, não é? Esta palavra ela é popular, mas só que muitos não entendem a profundidade desta palavra. O que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos, nesta palavra, e quando ele olha para aquela geração sofrida, porque Jesus ele abre o seu ministério na Galileia, para isso ele nasceu, para isso ele veio, para libertar os oprimidos, para dar vista aos cegos, para apregoar o ano aceitável do Senhor, para chamar todos ao arrependimento. Jesus ele começa o seu ministério na Galileia, e aqui ele está estendendo esse convite a todos, porque o olhar de Jesus sobre aquela região, Jesus, o nosso Senhor, ele se fez homem, e ele, como nós, irmãos, ele nasceu de uma mulher, claro que de uma maneira sobrenatural, gerado pelo Espírito Santo, mas um homem que foi experimentado pelo trabalho. Ele foi o famoso carpinteiro, filho de José, como assim ele era conhecido, e ele cresceu em Nazaré. Provavelmente os 30 anos dele, ele se dedicou ao trabalho duro e árduo, não é? Então ele sabe o que é padecer, o que é ter fome, o que é ter frio, porque ele humanizou-se, ele se fez homem. E ele vivenciou os dias daquela população. E quando ele começa o seu ministério naquela região ali da Galileia, ele chama todos ao arrependimento. E ele começa a convidar as pessoas a virem a ele, a ouvirem os seus sermões, a sua palavra. E ele começou a fazer grandes sinais em Cafarnaum, Zebulon. E antes dele fazer este convite em Mateus 11, 28, irmãos, no verso 20 ele passa a censurar as cidades, a qual ele operara grandes milagres. Ele passou então a dizer, Mateus 11, 20, passou então Jesus a increpar as cidades das quais ele operara numerosos milagres, pelo fato deles não terem se arrependido. Entendeu, meus irmãos? Jesus operou muitos milagres em Cafarnaum, Tiro e Sidom, Betsaida, Corazim, e as pessoas não se arrependeram. Por quê? Jesus viu o porquê, irmãos. Eles não se arrependeram e creram, porque eles estavam debaixo do jugo da escravidão, da religião. Eles estavam debaixo deste jugo pesado que os fariseus colocavam sobre os seus ombros. Eles transformaram a lei do Senhor, o sábado do Senhor, em muitas regras. Era um jugo pesado. Eles colocavam um fardo pesado na vida dos irmãos. E Jesus viu o sofrimento daquela gente. Então ele usa uma linguagem simples, uma linguagem que é deles ali próprio. Porque os galileus eles eram homens simples, pescadores, lavradores, viviam da agricultura. E esta linguagem aqui, percebam vocês, que é uma linguagem agrícola. Jesus falou a língua deles, vendo a dor deles, o sofrimento deles, o peso que estava esmagando suas vidas. Jesus então pega a figura de um jugo e ele convida todos os que estão cansados, oprimidos, abatidos, aflitos, venham a mim e tomem sobre vós o meu jugo. O meu jugo. O meu jugo é suave e leve.
Jesus ofereceu para aquela população, para aquela geração, o seu jugo, porque ele viu que a geração inteira estava debaixo de um jugo opressor, um jugo escravizador, dominador, jugo de dor e sofrimento. E foi isso que Jesus veio a essa terra, para nos trazer a liberdade, vida, para nos libertar desses jugos e para vivermos uma vida liberta. Então ele usa esta figura: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus se apresenta a eles, proclama a eles, anuncia a eles, chama eles para virem a ele, tomar sobre si o seu jugo, o jugo do discipulado. Esse jugo nós podemos, irmãos, compreender como a madeira do discipulado. Eu não sei se todos aqui conhecem o jugo. Eu sei que a maioria conhece, não é? E por isso Jesus falou nessa linguagem, porque quando ele está pregando para aqueles agricultores, tomai sobre vós o meu jugo, logo vem a figura de 2 bois, não é? Jugo é aquela canga que colocava sobre 2 bois para arar a terra. Eles chamavam de jugo, entendeu? Sabe o que é jugo? É a canga que colocava sobre 2 bois para arar a terra. E Jesus está dizendo: eu estou oferecendo a vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave. Ele viu, irmãos, a dor e o sofrimento daquela geração, e Jesus está chamando eles a tomarem sobre si o seu jugo, o jugo da liberdade. O jugo de Jesus, irmãos, é aquela madeira. O que Jesus estava fazendo quando ele chama aquela geração sofrida para colocar sobre o seu pescoço o seu jugo? Jesus estava oferecendo a eles ajuda. Não é isso que um boi faz um no lado do outro? Quando se prende no jugo 2 bois para arar a terra, o que acontece, irmãos? Fica ou não fica mais liviano? Os 2 bois, né? Eles aram a terra com mais facilidade. Mas se colocar só um para arar a terra, sem ter o outro, fica ou não fica mais difícil? Mais trabalhoso? Pois é o que Jesus está oferecendo aqui para esta geração. E nessa noite Deus fala conosco a mesma coisa, irmãos. Deus quer colocar no nosso pescoço o seu jugo, o jugo do companheirismo. Jesus está dizendo: eu quero andar do seu lado. Eu quero te ajudar a arar a terra, a puxar o arado. Eu quero te ajudar com a minha experiência, com a minha força, com o meu poder. Eu quero colocar no teu pescoço o meu jugo, porque eu quero te ajudar. Esse é o sentido da palavra, irmãos. Esta é a mensagem que Jesus passou naqueles dias e está passando a nós. É isso que Jesus nos oferece nessa noite, o seu jugo suave. Ele está dizendo: eu quero estar do seu lado. Eu quero te ajudar a puxar o arado. Glória a Deus. Tem muita gente aí puxando o arado sozinha, irmãos. Tem muita gente sofrendo e precisa de ajuda. E Jesus nessa noite está para nós oferecendo ajuda. Glória a Deus. Coloca a tua cabeça aqui, debaixo do meu jugo. Eu quero te ensinar muitas coisas. O jugo, irmãos, aquela madeira, e a madeira do discipulado também. Jesus, ele quer que nós coloquemos a nossa cabeça debaixo do seu jugo, para nós andarmos com ele, andarmos do seu lado, e para aprendermos com ele. E para que a nossa vida diária, para que nosso trabalho diário seja mais fácil, mais liviano. Jesus quer estar ao nosso lado. Por isso, ele convida: tomai sobre vós o meu jugo.
Coloque no seu pescoço o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus estava oferecendo ajuda àquele povo sofrido, aquele povo desamparado, escarnecido por aquela geração maligna, pelos fariseus, pelos doutores da lei, que também, como se não bastasse o Império Romano, sugando eles, tirando a sua vida, a sua saúde, através de cobranças de impostos altíssimos. Mas o farisaísmo, colocando fardo pesado sobre eles, que Jesus depois, lá na frente, em Mateus 23, ele reclama, dizendo: ai de vós, fariseus, que colocam fardo pesado sobre a vida das pessoas, e nem mesmo com um dedo vocês movem o fardo, vocês colocam sobre os outros. E eles estavam vivendo desta maneira, meus irmãos, debaixo desse jugo opressor, debaixo do jugo da religião, da dor e do sofrimento. E Jesus se apresenta, abrindo o seu ministério, e ele chama, convida todos: venham, venham todos, venham a mim, venham aprender de mim, com o verdadeiro Messias, com o verdadeiro professor, com o verdadeiro mestre. Eu quero ensinar vocês, eu quero andar lado a lado com vocês, eu quero discipular vocês. Tomem sobre vós o meu jugo, para nós andarmos juntos, porque eu quero passar para vocês conhecimento, passar para vocês sabedoria. Então Jesus nos chama, como chamou esta geração nesta noite, irmãos, a andarmos com Ele, a colocarmos a cabeça debaixo desse jugo, para caminharmos com Ele, para aprendermos com Ele, para que o nosso arado fique mais liviano. Ele quer nos ajudar a levar o arado da vida. Vocês estão compreendendo a mensagem, meus irmãos? Isto é um chamado. O Senhor está nos chamando nessa noite a colocarmos sobre o nosso pescoço o seu jugo suave. Tem gente que tem o jugo, tem muitos jugos sobre o seu pescoço. Tem muita gente que tem o jugo do trabalho. Tem gente que não tem tempo mais para buscar a Deus, não tem tempo mais para a família, não tem mais tempo para sair aos domingos, porque está debaixo do jugo do trabalho. É um peso que está sobre os seus ombros. Outros têm o jugo da religião, são religiosos, e vários outros jugos. E nós temos que ver, irmãos, com clareza, a qual jugo eu estou preso, com quem eu estou caminhando. Será que eu estou preso a Jesus? Eu estou debaixo do jugo de Jesus? É o jugo de Jesus que está sobre o meu pescoço? E ao lado dele eu caminho e aprendo o discipulado da vida, como vencer a vida e como lidar e como caminhar. Será que o jugo de Jesus está sobre mim ou tem algum outro jugo? Se nessa noite existir qualquer jugo de opressão, dor, sofrimento, que causa escravidão na sua vida, essa é a noite de nós trocarmos o jugo. Jesus está oferecendo o seu jugo, o seu companheirismo, a sua presença, o seu discipulado. Jesus quer andar lado a lado conosco, meus irmãos. E muitas das vezes nós fazemos como aquele boi inexperiente, porque era assim que os agricultores faziam. Eles colocavam um boi mais velho, experiente, e ao lado dele o boi mais novo, que ainda não tinha puxado o arado. E aquele boizinho mais novo, irmãos, ele ficava relutando, tentava sair tirar da cabeça a cana, né? O jugo, se atirava para o lado, se atirava para cá, não puxava direito, e aquela canga começava a criar ferida sobre o seu pescoço, porque ele
não queria caminhar junto, seguir o mesmo passo do boi experiente. E por isso ele sofria muito, até ele pegar o jeito, até ele seguir o mesmo passo do boi maduro e experiente, até ele seguir as orientações, não é? Até ele pegar o mesmo compasso do boi experiente. E assim era na agricultura. Eles prendiam sempre aquele animal ali, para que seguisse e aprendesse com o boi mais velho. Vocês estão entendendo esta mensagem? Somos ou não somos parecidos com este boizinho? E muitas das vezes Jesus coloca sobre nós o jugo e nós ficamos relutando. Não queremos andar na mesma caminhada, não queremos seguir os mesmos passos de Cristo, andar na mesma direção e ficamos nos atirando para um lado, nos atirando para o outro, querendo nos livrar do jugo e nos machuca. E isso nos machuca, causa feridas. Mas quando nós decidimos obedecer o boi mais velho, né? Quando nós decidimos a caminhar no mesmo compasso, na mesma caminhada, tudo fica mais leve. Nós aprendemos com um boi mais experiente. E Jesus é esse boi que oferece para nós não só o jugo, mas o seu poder, a sua força. E ele, como um mestre antigo que conhece toda a lavoura, toda a terra, ele quer andar do nosso lado para nos ajudar a lavrar a terra, para nós aprendermos dele. É isso que Jesus está dizendo nesta palavra. É mais profundo que apenas um quadro pendurado em uma parede. É um ensinamento profundo, é o chamado ao discipulado. A vara, a madeira do discipulado é esse jugo que Deus quer colocar sobre o nosso pescoço. O apóstolo Paulo aprendeu que a chamada missionária era uma chamada de jugo. Por isso ele vai dizer, quando ele escreve lá em Filipenses 4,13, o que ele diz lá em Filipenses 4,13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A força do discípulo não está em si, e sim naquele que o fortalece. Paulo entendeu que ele era discípulo de Cristo. E a força do seu ministério, do seu apostolado não estava nele, estava naquele que estava do seu lado. O apóstolo Paulo aceitou o jugo de Cristo. Ele se submeteu ao jugo de Cristo. Entendeu? E ele dizia então, eu posso. Por quê? Porque eu não estou sozinho. Eu não estou. Jesus está do meu lado. Ele é esse boi experiente, cheio de poder, cheio de força. É Ele que me guia. Eu estou junto com Ele neste jugo. Eu sou inseparável. O jugo, irmãos, é para isso, é para unir, para andar em linha reta, para um aprender com o outro, para um andar com o outro. E para isso foi que Jesus nos chamou, para andar conosco, para nos ensinar, para nos fortalecer. Mas temos que estar presos a este jugo, meus irmãos, a este jugo. O jugo da servidão, o jugo do compromisso, o jugo da fidelidade, o jugo suave e leve de Jesus, o jugo da liberdade. O jugo de Jesus liberta, não é como o jugo dos fariseus. Os jugos dos fariseus era uma pedra que esmagava as pessoas, trazendo compromissos rituais e obrigações impossíveis de carregar. Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Eu louvo a Deus por esse jugo. Eu estou debaixo desse jugo. Eu não ando mais sozinho. Eu não ando perdido, sem norte, sem direção. Eu estou preso a Cristo. E Ele é o líder. Ele é o grande guia. É Ele que me guia.
É Ele que me ajuda a arrastar os fardos pesados da vida. Jesus está oferecendo o seu jugo, a sua companhia, seu auxílio, seu socorro. Ele está dizendo: venham a mim. Liberte-se do jugo dos fariseus. Liberte-se das religiões. Liberte-se das tradições dos homens. E venham e aprendam comigo. Aprendam. Jesus quer que nós andemos do seu lado, ou que nós andemos do lado dele para isso. Para nós aprendermos. Para que a nossa luta, a dureza desta vida fique mais fácil. Todos nós, irmãos, enfrentamos o dia todo, não é, pastor? Lutas e dificuldade todo dia. Nós enfrentamos dificuldade, crise na política, crise financeira, crise de desemprego, crise, fome, guerra. Nós estamos diante de tudo isso. Para vencer só com o jugo de Jesus. Só com Jesus do nosso lado. Aleluia. Nos ajudando, nos guiando, nos dando força. Graças a Deus. É para isso que Jesus nos chama. Para colocar sobre nós o seu jugo. Para nos frear. O jugo serve para isso. Para nos manter em linha reta. Em linha reta. Esse é o discipulado. Jesus nos chama para nós andarmos com Ele. Debaixo do seu jugo. Ou seja, debaixo do seu mestrado. No farisaísmo, irmãos, antigo, a história diz que quando um fariseu ele formava um discípulo, ele dizia: ó, agora, a partir de agora, tu está debaixo do meu jugo. Eu sou o teu mestre. Então é assim que Jesus está se apresentando na Galileia. Eu sou aquele que é maior que a lei. Eu sou o verdadeiro professor. Entendeu? E com isso os fariseus começaram a perseguir. Quem é esse aí? Não é? Oferecendo jugo. Que jugo? De onde é que vem esse jugo? Que jugo é esse? Nós estamos debaixo do jugo do Jeová, do Deus Todo-Poderoso. Porque todo judeu entendia, irmãos, que quando ele recitava a lei, ele estava dizendo que estava colocando o jugo de Deus sobre a sua cabeça. E de repente aparece lá um carpinteiro, um galileu, oferecendo um jugo. Mas em que escola tu estudou? Da onde que tu veio? Que tu está oferecendo jugo para as pessoas? Jugo, irmãos, é o tipo de mestrado e doutorado no discipulado. Entendeu? E Jesus é tudo isso. Ele é o mestre dos mestres. Não é? Ele sim conhece todas as coisas. Porque todas as coisas foram criadas por Ele. E nada do que foi feito se fez sem Ele. Foi Ele que criou todas as coisas. Ele é o verdadeiro mestre. E Ele está oferecendo a nós nessa noite, irmãos, para nós nos prendermos a Ele. Coloque o seu pescoço debaixo do jugo de Cristo. Não se submeta a sua vida a jugo de escravidão. O apóstolo Paulo entendeu isso, meus irmãos. Que a vida, a caminhada cristã, o discipulado e o ministério é uma caminhada de jugo. Não tem como viver a parte de Cristo. Entendeu? Deus nos chamou para andarmos com Ele, para aprendermos com Ele, para estarmos do seu lado, para quando nós precisarmos do que for, Ele está ali, do nosso lado. E não é o que Jesus disse em Mateus 28, 20, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está do nosso lado sempre. Louvado seja Deus. É por isso, irmãos, que eu descanso. Não há preocupação no meu coração. Às vezes até tenta vir, é normal. A ansiedade, a preocupação, sabe? Ela vem, ela nos ataca, mas ela não pode ficar. Porque nós temos um dono, a casa está ocupada, a casa está cheia. Nós temos Jesus, o autor da vida, o Todo-Poderoso. Não tem lugar para ansiedade. Não tem lugar, irmãos, para fracasso. Não tem lugar para o que for. Não tem lugar na nossa vida. Porque nós estamos ao lado de Cristo e Cristo está ao nosso lado. Então venha o que vier. Discípulo de Cristo é assim, ele está preparado para todas as coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos,
Em 1 aos Coríntios, não, 2 aos Coríntios, né? Em 2 aos Coríntios, o capítulo 6 de 2 aos Coríntios, e o verso 14, o apóstolo Paulo entendeu que a visão, que a caminhada cristã era uma caminhada de jugo. Então ele vai dizer o que lá em 2 aos Coríntios 6,14? Não vos ponhais em jugo desigual. Por que ele disse isso, meus irmãos? Porque havia na lei do Senhor, em Deuteronômio, capítulo 22, e o verso 10, dizendo assim: não colocarás o boi e o jumento juntos, porque eles têm passos diferentes, ritmos diferentes e forças diferentes. Lá em Deuteronômio 22 e o verso 10 diz: não colocarás o boi e o jumento juntos. Por quê? Porque eles são diferentes. Jugo desigual. O que vai acontecer? Não vai dar certo. Entendeu? Os dois vão sofrer. Porque o boi é mais forte, o jumento é mais fraco, tem a perna mais curta. Não vai dar o mesmo compasso, o mesmo ritmo. E a palavra do Senhor é esta: não coloque o boi a lavrar junto com o jumento. Não faça isso. É um mandamento de Deus. E o Paulo diz em 2 Coríntios 6,14: não vos ponhais em jugo desigual. Só que aqui Paulo está trazendo para a linguagem espiritual. O que Paulo está querendo dizer, irmãos? Não se colocar em jugo desigual. Ou seja, Paulo está dizendo que nós não podemos colocar o nosso pescoço, andar com pessoas que não conhecem a Cristo, que não têm um compromisso com Deus. É isso que Paulo está dizendo. Nós não temos que nos unir, nos juntar, nos aconselhar com pessoas que não caminham com Cristo, que não é cristão verdadeiro, legítimo. Por quê? Porque não tem o mesmo passo, não tem o mesmo ritmo, não tem o mesmo pensamento, a mesma ideia, os mesmos gostos, a mesma visão. Não tem como dar certo. Essa é uma palavra também bem relacionada, direcionada ao casamento. O jovem cristão não pode casar com um ímpio, um incrédulo. Que comunhão há entre o santuário de Deus e os ídolos? Entre Cristo e o maligno? Ou o crente ou o incrédulo? Nenhuma. São passos diferentes, são caminhadas diferentes, forças diferentes. Entendeu? Então Deus nos chamou, irmãos, para sermos um povo exclusivo seu, para andarmos lado a lado com Ele e com aqueles que têm a mesma visão, o mesmo amor, o mesmo parecer, o mesmo espírito. É com esses que nós temos que nos prender. Não se prenda a pessoas que não são de Cristo, entendeu? É o que a palavra de Deus está falando para todos nós. Paulo entendeu que a vida cristã é uma vida de jugo, meus irmãos. É uma vida de jugo. Então nós temos que atentar para isso. Aonde o meu pescoço está preso? Aonde? Qual é o jugo que guia a minha vida? Que orienta a minha vida? Qual é o jugo? É o jugo de Jesus? Qual é o jugo? É uma pergunta que nós temos que fazer para nós, irmãos. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Quem tem andado lado a lado comigo? Quem é o meu conselheiro? Quem é? Quem é o meu conselheiro? Será que eu tenho me aconselhado com a cigana? Com os agouros? No espiritismo? Quem é o meu conselheiro? Nosso conselheiro é Jesus. Ele é o nosso guia. Sabemos que na Umbanda tem vários guias, né? Bate lá o número e bota o tambor lá e desce um guia, né? Mas são guias das trevas, demônios, entendeu? Espíritos malignos, dominadores, que dominam as pessoas, dominam a sua mente e o seu coração, colocam um cabresto e levam para onde quer. O nosso guia é Jesus.
É Ele que está do nosso lado. Nós estamos presos ao seu jugo. Eu estou debaixo do jugo de Jesus. E esse jugo me firma. Ele me guia. Ele me aconselha. E é o jugo da liberdade. É o jugo da paz. É o jugo da alegria. É o jugo da vida eterna. Eu não posso me desprender desse jugo. Vocês entendem, irmãos? Não coloque a sua cabeça debaixo de outro jugo. Nós não podemos ter outro conselheiro. É só Jesus. É isso que Deus está falando aqui. Este é o chamado para todos os que sofrem. Todos os que estão debaixo de jugo de servidão, de sofrimento e dor. Jesus está dizendo, vem. Coloca no teu pescoço o meu jugo. Coloca na tua cabeça, no teu pescoço o meu jugo. Por quê? Porque eu quero te ajudar. Eu quero te dar força. Eu quero estar do teu lado. Na hora que tu mais precisar. Eu quero ser o teu companheiro. Aquele que te dá força. Aquele que te ajuda a puxar o arado. Coloca o jugo. Coloca o meu jugo. É esse jugo, irmãos, que tem que estar sobre nós. O jugo da vida. O jugo da liberdade. O jugo do poder. O jugo do amor. O jugo do companheirismo, da amizade. O jugo de Jesus Cristo. Este é o jugo que nós temos que carregar. Não faça parceria com pessoas que você não conhece. Com mundanos, com pessoas que têm uma mente avarenta, é orgulhoso e soberbo. Fuja dessas pessoas. Ande com Jesus. Ele disse, eu sou manso e humilde. Aleluia, aleluia. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Não se prenda a pessoas violentas. Tem gente que está presa, sofrendo, chorando dia e noite, porque está preso a homens violentos, mulheres violentas, briguentas, não convertidas, sem temor de Deus. Estão presas, por isso sangra, por isso feridas no pescoço, por isso dor dia e noite, a dor não cessa, porque não está debaixo do jugo de Cristo, o jugo da servidão, está debaixo do jugo de homens, de religiões, de políticas. E Jesus nos oferece o seu jugo. Vinde todos, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. É só debaixo desse jugo, meu irmão. Temos que nos sujeitar ao jugo de Jesus. Tem vezes que somos como aquela novilha, brava, birrenta. Jesus coloca o seu jugo e a gente fica tentando sair, escarfunçando, se jogando para um lado, jogando para o outro. Eu não quero. E nós sofremos, porque Jesus quer nos guiar na direção certa, quer nos guiar pelo caminho certo, quer ser o nosso conselheiro dia e noite. E nós ficamos nos contorcendo e querendo sair, meus irmãos. Quantos já saíram? Quantos já tiraram a cabeça do jugo de Jesus, achando que é mais esperto? Eu sou intelectual, eu vou ficar nessa igrejinha. Tem muita gente que sai das igrejinhas, sai da igreja de Esmirna para ir lá para Filadélfia, igreja grande, igreja famosa. Ontem Deus me deu a oportunidade, eu preguei lá na pastora Cleanoeira, a igreja de Esmirna, uma igreja pobre, atribulada, e Jesus olha para ela e diz, tu és rica. Glória a Deus. Tu não é pobre não, pobre aos olhos dos homens, tu és rica. Glória a Deus. E Jesus dá um conselho para aquela igreja. Tu vais sofrer tribulação, perseguição, Satanás vai colocar alguns de vocês na prisão, mas sejam fiéis até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia.
Sejam fiéis até o último dia. Essa é a igreja de Cristo, meus irmãos. Não queira migrar para uma igreja grande e pomposa, cheia de luxos, aonde fala de si mesmo como Laodiceia. Nós somos ricos, nós não precisamos de nada. E Jesus olha, como assim? Como assim não precisa de nada? Vocês dizem que são ricos, mas vocês são pobres, cegos e nus. É isso que vocês são. Vocês estão pensando de vocês além do que convém. Isso não existe em vocês. Isso é coisa só na cabeça de vocês. Em vocês não há vida. Vocês estão mornos. Vocês estão mornos. Eu quero que Jesus olhe para mim e diga isso, irmãos. Tu é pobre, atribulado na terra, mas é rico de fé e de compromisso comigo. É sobre isso que temos que pensar e tratar, meus irmãos. Se temos que agradar alguém, esse alguém é Deus, é Jesus. Se preocupe com isso, em agradar o Senhor, em fazer a vontade de Deus. Faça isso. Empreenda todos os seus esforços, dinheiro que vocês tiverem no reino de Deus para agradar a Deus. Não procure agradar o homem, porque são eles que nos empurram para os tribunais e para as cadeias. Jesus disse. São eles, os ricos, são eles que colocam vocês em prisões. Mas Jesus não. Jesus coloca sobre nós, irmão, um jugo. E aquele jugo serve para nos firmar, nos apoiar, nos dar força e nos mostrar o caminho. Aleluia. Aleluia. Acostume com esse jugo. É um jugo suave. Não é um jugo de dor, de sofrimento. Como eu disse aqui no início, né? Às vezes a tentação vem. A ansiedade, a preocupação. Só que não pode ficar, irmãos. Por quê? Porque não há comunhão à luz com as trevas. Ansiedade, dor, miséria, isso tudo é trevas. Coisas malignas. Não há comunhão à luz com as trevas. E nós somos luz. Luz no Senhor. Nós estamos em Deus, em Cristo. Então, quando vier a ansiedade, a preocupação na sua vida, irmãos, cante louvores. Adore o Senhor, glorifique ao Senhor, bendiga ao Senhor, faça isso, louve a Deus, não fique dizendo por que isso, por que aquilo, o que acontece na minha vida, eu sou fiel ao Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, e tanta coisa na minha vida, não fique murmurando, adore, glorifique o nome do Senhor, e o céu vai se abrir, e Deus vai derramar o seu bálsamo, Deus vai curar as nossas feridas, Deus vai renovar as nossas forças, Deus vai abrir os nossos olhos. Amém, meus irmãos? Eu estou contente com Cristo. Estou contente. Não preciso de mais nada. Sou feliz com Jesus. Sou feliz. Amém? Sou muito feliz com Jesus. Porque não tem nada maior, mais importante que Ele. Não é? O que é a vida? O que é a vida? A gente está vendo todo dia. O que é a vida? A vida é uma velinha que apaga e acabou. Ninguém leva nada, fica tudo aí. Né? O que é a vida? Nós temos que estar presos debaixo do jugo de Jesus. Aprender com Ele, andar com Ele, receber da força dEle, dos conselhos dEle. Nós não podemos sair debaixo desse jugo, irmãos. Não relute com Deus. Se curve. Busque conselho. Fale com Ele. Busque a orientação dEle. Ele está do seu lado. É isso que Jesus está fazendo aqui, irmãos, neste convite. Ele está convidando a todos para colocar sobre sua cabeça, sobre os seus ombros, o seu jugo. Amém? O jugo do seu discipulado. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus. Você que está debaixo deste jugo, continue. Agradeça a Deus. Obrigado, Senhor, por este jugo. Eu estou preso a Ti, não tire, porque eu também não vou tirar. Amém? Eu quero estar debaixo desse jugo, ligado a Jesus, preso a Ele, porque Ele sabe o caminho. Ele